Olá, pessoal. Considerando que nossa última aula ficou um pouco extensa, deu quase 2 horas de gravação, eu estou gravando esse pequeno vídeo, tá? Espero que seja um pouco menos de 30 minutos, para a gente desenvolver esse sisteminha aí, esse estudo de caso. Acho que vocês conseguem ver minha tela, está compartilhada. Então, o que a gente vai fazer? O cliente ele precisa de um sistema para gerenciar os contatos dos clientes, tá? É um estudo de caso bem simplório, bem simples para a gente resolver aqui. O sistema ele deve gerenciar o cadastro dos clientes com as seguintes informações. Então, a gente tem que controlar e-mail, nome, rua, número, bairro, CEP, cidade, estado, tá? Qual a única regra de negócio aqui que a gente tem nesse cadastro? O e-mail ele não pode ser repetido, tá? Então, ele é único. Tendo um e-mail já cadastrado no sistema, ele não pode aceitar que se cadastre outro e-mail igual. Então, desenvolva um CRUD de Node.js com acesso a banco de dados. Vamos lá. Estou aqui na minha raiz. Vou criar aqui no desktop mesmo. Vou criar uma parte chamada CRUD. Vocês podem ver que foi criada uma pastazinha aqui. Vou entrar na pasta CRUD e vou inicializar meu projeto com o comando npm init-y. Esse comando ele cria toda a estrutura, um arquivo chamado package.json, que tem todas as informações básicas do meu projeto, tá? Então está inicializado o projeto com o nome CRUD. Vou abrir ele no meu VS Code. Aqui eu só tenho o package.json e como eu sempre falo, eu crio sempre uma pasta chamada src, que é a pasta que eu vou criar os meus arquivos, tá? Para separar dos arquivos criados pelo próprio sistema. Eu vou precisar de algumas bibliotecas para poder utilizar, para poder desenvolver esse sistema. Uma das bibliotecas é o Express, que ele é responsável pelas rotas e pelas visões, tá? Outro é o Mongoose, eu vou utilizar um banco de dados não relacional, um banco de dados NoSQL, tá? Por que eu vou utilizar esse banco de dados? Porque ele é melhor? Bem, para essa aplicação específica que a gente está propondo aqui, um banco de dados no SQL não relacional, ele é bem melhor. Ele tem uma performance bem maior, por quê? Quando a gente tem sistemas que as tabelas, elas não têm, as entidades, elas não têm muita ligação, então o banco de dados não relacional, ele se torna o melhor candidato, porque a performance dele vai ser bem maior do que o relacional, tá? Então a gente tem só uma tabela aqui, a gente só vai ter uma tabela de usuários, de cliente, né? Então a gente não tem que pensar duas vezes. Vamos utilizar o banco de dados não relacional. Para utilizar o banco de dados não relacional aqui no Node, eu vou utilizar o MongoDB, tá? E para fazer a ligação com o meu sistema, eu vou utilizar o Mongoose, que é uma biblioteca para essa ligação, é um ORM. Então, eu vou instalar aqui as bibliotecas, npm install express, as rotas, e o Mongoose para a conexão com o banco de dados. Beleza, já instalei o Express e o Mongoose. Notem que aqui fora foi criado uma pasta o Node Modules e o package.log.json. Node Modules é a pasta que está todas as dependências que eu instalei aqui, ó, né? E o package.log.json é um arquivo para cache de dependência. Então, se eu se eu apagar aqui, ó, por exemplo, delete, apaguei o Node Modules. Se eu der um npm install novamente, note que ele foi bem mais rápido do que da primeira vez, porque ele usa esse arquivo aqui como cache. Se eu atualizar aqui, ó, ele já recriou a pasta Node Modules. Para inicializar, eu vou criar um arquivozinho aqui chamado index.js. Esse é o arquivo principal do meu programa. Vou criar um arquivo chamado routes,
.js, a gente vai ver, são as rotas de fato, vão estar nesse arquivo, para a gente não poluir o nosso arquivo principal. E, como eu já falei para vocês, existe uma pattern chamada MVC, que é Model View Controller. E a gente vai utilizar essa pattern aqui para poder desenvolver nosso sistema. Então, eu vou criar uma pastazinha chamada Models e outra pasta dentro de SRC chamada Controllers. Tá? Models vão estar os meus modelos, é a entidade em si, né? Quais são os campos que eu vou criar, que eu vou persistir, e os controllers é como eu vou persistir esses dados, como eu vou manipular esses dados, né? Juntamente com as regras de negócio, fica nos controles. Beleza, para isso, como eu vou utilizar o Mongoose, eu vou utilizar o MongoDB. Se eu não tiver o MongoDB instalado na minha máquina, que é o que eu creio que vocês não tenham, eu vou atualizar aqui e vou acessar aqui o MongoDB. MongoDB.com. Aqui, ó, no segundo, aqui nesse segundo parágrafo aqui tem o MongoDB Atlas. O que é o MongoDB Atlas? É uma iniciativa da MongoDB que ele dá para o desenvolvedor 500 MB de espaço livre para a gente gravar nas nuvens. Então, eu vou clicar aqui em Start com Atlas. Como vocês não são cadastrados, vocês vão clicar em, aliás, Start Free. Se eu não tiver uma conta, eu tenho que cadastrar aqui minha conta, e-mail, nome, certo? Vou clicar aqui nos termos, vou aceitar os termos e vou criar minha conta. Como eu já tenho conta, eu vou logar na minha conta. Então, minha conta está aqui. Minha senha. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, depois que eu faço o logon, eu vou cair diretamente nessa pasta aqui, nessa página aqui, tá? É minha página inicial. Então, eu vou criar um cluster. Vou criar aqui um cluster. Ele pergunta qual é o tipo de cluster que eu quero, se é um cluster dedicado, se é multidedicado, multirregião e tal. Não, eu quero um cluster compartilhado, porque ele é grátis, tá? Então, eu vou criar esse cluster aqui. Não preciso fazer nada, ó. Aqui, eu vou simplesmente colocar aqui um nome no cluster, vou botar ifma. Eu vou criar aqui o cluster, ó. Create cluster. Aguarda um pouco, não demora muito. Aqui está dizendo de 1 a 3 minutos, tá? Quero mostrar para vocês como é que funciona. Enquanto ele cria aqui, a gente tem duas coisas para fazer a configuração. Em relação ao acesso da base de dados, tá? Eu já tenho um user aqui, mas eu posso apagar, vou apagar aqui para começar do zero. Vou criar um novo usuário ó, com password. Eu vou botar A1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar A1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, aliás, aqui é o nome do user. Eu vou botar a Bíblia. E aqui eu vou botar a senha A1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou aqui embaixo, add user. Ele adicionou o usuário, tá? Ele tem acesso à leitura, à gravação.
E aqui em Network Access, eu vou editar aqui. Na realidade, eu vou apagar, para ficar igual para vocês. Então, você clica aqui em Add IP Address, e eu digo que eu quero aceitar um IP de qualquer lugar. Porque eu poderia botar, fechar aqui meu IP, né? Não, só aceita conexões do IP tal, mas eu quero que seja aceita a qualquer lugar. Então eu boto aqui Allow Access from Anywhere e vou confirmar. Prontinho, essas são as únicas configurações que a gente precisa fazer. O nosso cluster ele já deve estar ok, ó. Já está ok. Então, o que é que eu preciso fazer? Vamos deixar ele aqui, tá no ponto, tá? E eu vou aqui para o index, meu index, e vou fazer a configuração inicial. Ah, quase ia esquecendo. Tem uma outra biblioteca, que é a biblioteca que vai fazer o restart da nossa aplicação quando a gente salvar, que é o Nodemon. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar o npm install Nodemon -d. Esse "-d" significa que ele é uma dependência de desenvolvimento. Quando ela estiver em produção, essa dependência ela não vai ser instalada. Beleza, já foi instalado. Para terminar essa configuração do Node, eu venho aqui no package.json, vou criar aqui uma outra propriedade chamada dev e vou digitar nodemon /src /index.js. Beleza. Tá pronto aqui meu script de desenvolvimento. O Nodemon ele vai se encarregar de restartar meu servidor. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou importar o Express. Vou importar o Nodemon. 2. Vou instanciar o Express. Nesse momento, a minha constante app tem acesso a todos os métodos dados do Express. Opa, botei Expatch. Então, Express. App, o Express por si só ele não reconhece o JSON. JSON é aquela estrutura de dados que a gente utiliza na internet, né? A mais utilizada. Então a gente precisa dizer aqui que o app ele vai usar .use express.json. A partir desse momento aqui o app, nossa aplicação, ela está entendendo o JSON. Beleza. O que, que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui app.listen. Vou colocar para rodar lá por 33. E aqui eu vou colocar uma funçãozinha de callback. Não preciso aqui. Console.log. Daqui só uma mensagem para ele não ficar sem nada lá embaixo. Server running. Beleza. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu já vou deixar a minha aplicação rodando. Então, eu vou dar npm run dev. Dev porque é o nome do scriptzinho que eu criei lá. Note que ele está rodando aqui, ó, e está botando aqui, ó, server running, que é justamente essa mensagem que eu coloquei aqui. Beleza. Até então, eu não tenho nenhum tipo de rota aqui, né? Eu não tenho rota nenhuma. Mas eu vou criar essas rotas aqui. Então, eu vou importar o Express aqui, ó. Express. Vou declarar uma constante routes, que vai ser uma instância de express.router. São as rotas. E agora, módulo.exports. Routes. O que, que eu fiz? Eu peguei, criei essa rotazinha aqui, né, que é uma instância de Express Router, e depois eu estou exportando as rotas para poder importar no arquivo principal, tá bom? Então, eu vou colocar uma rotazinha aqui, routes.get, vou botar uma rotazinha simples,
na raiz, ó. Vou botar um middlezinho aqui, como a gente já sabe. Return s.json. Vou botar aqui, ok, true. Só para a gente testar. O que, é que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui a gente vai importar as rotas daquele arquivo. Const routes igual a require ponto barra routes. Ele está na mesma pasta, né? E aqui embaixo aqui eu vou colocar app.use routes. A partir desse momento, ó, já restartou. Se eu acessar aqui localhost 2.33.33, ele já vai estar funcionando, tá? Se eu mudar qualquer coisa no arquivo, como o node está rodando aqui, vou botar aqui false. Ó, nota que ele está sem salvar, tá essa bolinha aqui. Eu vou salvar. Quando eu salvar, você vai ver que ele vai restartar aqui embaixo, ó. Vou salvar, ó. Salvei, restartou. Se eu atualizar aqui, ó, ele já pegou o novo dado. Então, nosso Node ele está funcionando perfeitamente, tá? Pronto, nós já temos os arquivos de rota, já temos o arquivo principal, só que não é o Node aqui, gente, é o Mongoose. O Node a gente não precisa importar não, tá? A gente vai utilizar o Mongoose. Então, Mongoose. Prontinho. Nós temos aqui o Mongoose importado. Aqui, após a instância do Express, eu posso fazer o seguinte, ó. Mongoose.connect. E agora eu vou voltar lá no meu MongoDB Atlas. Vou clicar aqui em Connect, ó. Vou clicar em Connect Your Application. E vou simplesmente, ó, aqui já está tudo ok. Já está para Node, tá a versão mais atual e tal. Eu vou simplesmente clicar aqui em Copy, porque ele vai copiar esse endereço aqui, é o endereço do meu banco de dados, tá? Copiei, já está na minha área de transferência. E aqui eu vou colocar como string, ó. Tudo que é aquele endereço. O que é que eu vou mudar aqui? O password, ó, eu tenho que apagar tudo, até o maior e menor, e vou colocar um A1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi o password que eu criei. E aqui em dbName vai ser o nome do banco de dados. Então eu vou botar aqui CRUD IFMA. Vou salvar. Notem que apareceram duas mensagens aqui. Isso é erro? Não. Ó, quando a gente vê é warning. Warning é atenção. Ele está dizendo aqui que por questão de compatibilidade, a gente tem que ativar algumas coisas, né? Então, logo após aqui a string que a gente passar, eu vou dar uma vírgula e abrir e fechar as chaves. Eu posso dar um enter para quebrar a linha para ficar melhor para a gente ver. E eu vou ativar esse use new URL parser como true e também o use unified topology como true. Use unified topology como true. No decorrer, ele vai dizendo outras flags que a gente tem que atualizar. Ó, salvei, ele parou de dar warning, parou de dar o errinho, né? O alerta. Pronto. A partir daqui, pessoal, a nossa aplicação já está conectada ao nosso banco de dados. Tá bom? Vou fechar esse arquivo index.js e a gente vai partir para a criação do nosso model. Nosso model, como eu falei anteriormente, é a estrutura da nossa entidade. Então, vou criar aqui um arquivo chamado o model. A gente tem que controlar o cadastro dos clientes, né? Ó, dos clientes. Então, o model eu vou chamar de cliente.js. Beleza. Aqui eu vou criar a estrutura do meu cliente. Eu vou deixar aqui do lado para a gente colar, né? Os dados. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Conste a primeira coisa. Mongoose igual
a require mongoose. Mongoose. Estou importando a biblioteca mongoose. Const cliente esquema. O esquema do cliente vai ser igual a new mongoose.esquema. E eu vou passar aqui um objeto para ele, para essa função, eu vou passar, como parâmetro, eu vou passar um objeto. Esse objeto são, de fato, os dados que eu quero criar. Então, primeira coisa, eu vou criar e-mail. E-mail. Ó, eu posso passar um outro objeto aqui, ó. Como e-mail é o único que tem uma coisa, um parâmetro a mais, que é unique, eu tenho que passar assim, dessa forma. Então, eu vou passar aqui o tipo, ó, o type desse campo, que é string. E aqui eu vou colocar, ó, unique como true, porque ele é um campo único, tá? Os demais eu vou colocar só o tipo, ó, nome, tipo string. Como vai ter isso aqui, ó, tudo é string, né? Então, ó, nome, rua, número, bairro, CEP, cidade, estado. Ó, nome, rua, número, bairro, CEP, cidade. Note sempre tudo minúsculo, tá, pessoal? O F. Professor, por que número é string e não é number? Porque, gente, existem números que são, por exemplo, endereço, né? S/N, sem número. Ou número 129B, certo? Existem essas particularidades que é melhor a gente declarar ele como string. Beleza, nossa estrutura da nossa tabela já está aqui. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Para eu acessar esse arquivo em outro, essa estrutura em outro arquivo, que é o arquivo de controle das regras de negócio, eu vou ter que fazer um module.exports. Tem que exportar isso aí para eu poder acessar em outro arquivo. Então, module.model. Primeiro vai ser como o model vai ser chamado, que eu vou chamar de cliente, e eu vou passar o esquema. Cliente, cliente, esquema. Prontinho, nosso model já está funcionando, ou já está funcionando, entre aspas, né? Já está construído, né? Vou fechar aqui. Agora a gente vai partir para o controller. Está aqui meu controller. Vou criar aqui um controller chamado cliente controller.js. Lembre-se, os controllers, eles começam sempre, e os models sempre com letra maiúscula, tá? Vou importar o meu model para poder fazer a manipulação dele. Vou baixar aqui um pouquinho. Então, const cliente igual a require cliente. E agora eu vou dar um module.exports, vou exportar as minhas funções. Então eu vou ter um CRUD, vão ser 4 funções. Vou dar async, porque para eu manipular os dados são métodos assíncronos, são funções assíncronas, né? Elas não acontecem na mesma hora, elas precisam esperar o programa ir no banco de dados, resgatar o dado ou escrever um novo dado para poder continuar. Então a gente coloca ela como assíncrona. Ela não é uma coisa síncrona. Na mesma hora eu pego, salvo aqui e ele já atualizou do banco de dados. Não. Ela é são funções assíncronas que geralmente funções que manipulam dados de entrada e saída, né? Ou dados de entrada e saída não. Dispositivos de entrada e saída, por exemplo, um banco de dados, um arquivo, eles são métodos assíncronos, funções assíncronas. Então, assim que eu vou botar aqui store, rec, res, é um middle, tá? Eu tenho
História. Store. Beleza. Vou botar aqui uma vírgula no final. Vou fazer logo os outros três, ó. 1, 2, 3. Aqui eu tenho o index. Aqui eu tenho o update. Aqui eu vou ter o delete. Talvez o primeiro que eu vou desenvolver é o store. O store ele quer que eu receba esses dados, né, do sistema e veja se o e-mail é único, porque senão vai dar erro, e persiste esses dados em banco de dados. Beleza. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar esses dados como parâmetros, né? A gente vai utilizar o body. Então, eu vou botar aqui e-mail, nome, rua, número, CEP, bairro, quer dizer, CEP, cidade, UF. Eu vou dizer que tudo isso aqui vem do rec.body. Rec.body. Beleza. O rec.body vem isso aqui em forma de objeto. Como eu estou utilizando essas chaves aqui, eu estou desestruturando. Então, o rec.body.email vem para dentro do e-mail. O rec.body.nome vem para dentro do nome. O rec.body.cep vem para dentro do CEP e por aí vai, tá? Então, não preciso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 importações aqui de parâmetros. Beleza, eu já tenho os dados. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó, const user exist. Vou ver se tem um usuário já existente, já é salvo no banco de dados. E como é que eu vejo? Eu tenho que ver se ele tem um e-mail cadastrado. Então, eu vou botar aqui await, vou ter que esperar não é user, é cliente. Cliente existe. Na realidade, eu não vou botar cliente existe, eu vou botar meio existe. Eu estou procurando o meio. Então, eu vou botar cliente, ponto, e eu vou botar aqui, ó, o meu IntelliSense não está funcionando. Peraí, deixa eu ver se eu exportei ele aqui direitinho. Deixa eu resetar aqui a tela. Window. Reload window. Cadê? Close aqui. Às vezes dá esses bugzinhos aqui no VS Code. Ó. Perguntando se eu quero. Agora não. Aqui é um npm run dev para voltar a funcionar. Tá? Tá rodando direitinho. E eu vou aqui nos controles de novo. Por que eu fiz isso? Porque eu não estava o IntelliSense, ele não estava me dizendo aqui quais são e continua sem. Cliente, cliente ponto find. Bom, ele vai procurar por e-mail, se ele tem algum e-mail já no banco de dados. Se tiver, eu vou dar um console.log aqui, ó, console.log. Aliás, não vou dar não. Eu vou dizer o seguinte: se if tiver cliente, o meio existe, ó, se já tem um meio cadastrado, eu vou simplesmente dar um errozinho aqui, ó. Vou retornar return res.json. Péssimo meu VS Code.
erro, vou botar só erro, só em português. Este e-mail já está em uso. Beleza. Se o e-mail existir, ele vai cair dentro desse if aqui. Caso contrário, eu vou dar um const cliente igual a await cliente.create e vou passar, ó, todos esses dados aqui. E vou retornar res.json cliente. Beleza, eu fiz sem licença aqui, pode ser que tenha algum erro, tá? Mas bora testar. Como é que eu vou fazer? Eu já criei o meu controller, então eu vou aqui na minha rota, ó, vou importar o controller, const user controller igual a require. Vou importar o meu controller, cliente controller, não é user controller, é cliente. E aqui, ó, eu vou dizer assim, na rota insert, eu vou apagar isso aqui tudo, ó. Eu vou passar cliente controller.store, o método store. Deu um errinho porque isso aqui, estou dando erro. Deixa eu ver o que está errado aqui. Cannot find client. Aqui, ó. Olha o erro todinho aqui, porque que não estava dando IntelliSense. Require. Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Botar models barra client. Pronto, agora ele vai ficar inteligente aqui, ó. No. Ponto, find, bom, e-mail. Beleza. Ó, voltou aqui, ele deu mais um warning, tá? Que é create index, né? Use create index. Então, vem aqui, eu simplesmente coloco aqui no meu index, use create index como true. Beleza, voltou a funcionar. Eu vou abrir aqui meu Insomnia. Vou dar um storyzinho aqui, ó, na minha rota, localhost 2.3333, barra, como é o nome da rota, barra insert. Então, vou botar aqui, ó, insert. O que eu vou passar? Vou passar todos esses dados aqui, todos esses dados aqui, ó. Cadê o controle? Aproveitar e botar bem aqui. É meio chatinho isso aqui. Fazer a risca, tá? JSON são propriedades delimitadas por aspas duplas. Dois pontos. Eu vou copiar bem aqui. Vai ficar logo. E aqui, colocar também, copiar, um espaçozinho, bonitinho.
Pronto. E-mail, eu vou colocar aqui abiliocoelho@gmail.com. Nome, Abílio S. Coelho. Rua, Avenida Aviador Japuan Rocha. Número 2801, bairro Jockey. CEP 64048-233. Cidade Teresina, Estado Piauí. Beleza, coloquei aqui os dados na rota insert, que é a rota que eu declarei aqui na minha rota, ó. Só que não é get, tá? É post, ó, rota post. Salvei. Aqui, ó, eu tenho que colocar a rota post nesse endereço. Vou dar um send, ó. Pronto. O que aconteceu? Ele retornou meu usuário. Tá vendo? Se eu voltar aqui no meu MongoDB Atlas, aqui vim Collections. Opa, message. Erro occurred. Deixa eu atualizar aqui. Pronto, ó. CRUD-IFMA, que é o nome da minha base de dados, que eu coloquei lá naquele endereço aqui, ó. CRUD-IFMA. E dentro de CRUD-IFMA eu tenho um módulo clientes, já está persistido aqui no banco de dados, tá vendo? Tudo direitinho do jeito que eu fiz. Agora vamos tentar furar a nossa regra de negócio. Eu tô querendo colocar, eu vou colocar o mesmo cliente com o mesmo e-mail. Então eu vou dar um send aqui, ó. Opa, tem um erro, esse e-mail já está em uso. Se eu atualizar aqui, ó, vai continuar apenas um usuário, porque ele não aceitou colocar um novo usuário. Beleza. Vamos agora para o próximo. Agora é o index. O index eu vou simplesmente retornar todos os usuários. Então eu vou botar aqui, ó, const users, os clientes, pessoal. Clientes igual ao wait, eu tenho que esperar essas informações virem no banco de dados. Então, cliente.find. Ó, beleza. Vou dar simplesmente um return aqui, ó, return has de response.json. Correu. Se eu vir aqui no Insomnia, aliás, eu tenho que registrar isso aqui nas rotas, ó. Então, eu já fiz o post, eu vou colocar aqui um get, né, que eu estou querendo fazer um retrieve, né, ler os dados. Então, vou botar aqui list, para listar, e ele vai chamar o método index, dentro do user controller. Beleza, então eu vou aqui em list, ó, vou dar aqui index, localhost em 3, list, vou dar um send aqui, ó, ele voltou um array com a quantidade de usuários aqui. No caso, só tem um usuário cadastrado, então ele só vai voltar um objeto, tá? Beleza. Agora vamos fazer a parte de update. Deixa eu minimizar um pouquinho isso aqui, tá um pouco pequeno. Bora lá, bora para o update. Para o update eu vou ter que fazer duas coisas, pessoal. Eu vou ter que, primeiro, consultar se aquele usuário existe. E segundo, alterar de fato os dados, né? Então vou fazer o seguinte, ó. Const ID. O ID eu vou querer que ele venha da route params, lá da URL mesmo. Então eu vou botar ID igual a rec.params. Tá? Opa. E os dados, de fato, eu vou colocar esse mesmo aqui, ó, que vem do body. Então eu vou simplesmente copiar e colar. Const, e-mail, nome, rua, bairro, número, tal, vem do bairro. Beleza. O que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó, const client igual a await client, que é meu model, ponto, find by id
and update. Tá aqui, ó. Primeiro eu vou passar o ID, tá? E o segundo eu vou passar o objeto tendo os dados que vão ser alterados. Pera. Botei duas chaves. Beleza? Existe ainda uma flagzinha que a gente pode passar aqui, ó. Eu vou dar até um enter aqui. Não vou dar enter não. Eu vou aumentar aqui, peraí. Vou dar uma flagzinha aqui. Porque se eu alterar apenas e botar aqui, ó, return res.json client, o que vai acontecer? Ele vai retornar o cliente, mas com os dados antigos ainda, sem a alteração. Mas eu quero que ele já venha com a alteração. Então eu dou uma vírgula aqui, ó, boto um objeto, use, não é use, é new. New, eu coloco como true. Beleza. Bora testar ele. Para testar, eu tenho que vir aqui nas rotas. O método HTTP que a gente utiliza para atualizar é o put, né? Aqui eu vou deixar update. Lembre-se que eu tenho um route parameter chamado ID, que eu estou querendo receber aqui, ó. Então eu tenho que botar aqui, depois da minha rota, botar barra, dois pontos e o nome do parâmetro, que no caso é ID, que eu coloquei lá. E aqui eu vou chamar o método update. Salvei. Vamos testar. No Insomnia, aqui, ó, é um update. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse JSON aqui para não ter que fazer tudo de novo. Vem aqui no update. Vou colar aqui. Localhost, vou botar aqui, ó, update. Eu tenho que colocar barra o ID do meu usuário, que é o que está aqui dentro, aqui, ó, que o MongoDB ele cria automaticamente, tá? Ó, o ID. Para eu ver o ID, eu venho bem aqui, ó, que eu já tenho um métodozinho de consultar e copio isso aqui, ó. Então, botar aqui update barra e o ID. Beleza? Então, ao invés de ser nome Abílio S. Coelho, eu quero que altere para Soares Coelho. E Avenida Vereador Irapuã Rocha, vou tirar o Rocha, vai ficar só Avenida Irapuã, Vereador Irapuã, tá? Aqui, ao invés de ser 233, vai ser 232. Pronto, agora tá certo. Então, vou dar um sendzinho aqui, ó. E note que ele já persistiu a alteração. Abílio Soares Coelho, Avenida Irapuã, tirou o Rocha, 232, tá vendo? Se eu voltar aqui, ó, na minha consulta, e consultar, ele já está com os dados novos, e eu posso vir aqui no banco de dados também e dar um refresh, ó. Se eu der um refreshzinho aqui, nas nuvens, ele já está aqui com os dados normais, os dados novos, tá? Avenida Irapuã, 232. Beleza, depois que eu fiz o update, só falta a gente fazer o delete para o CRUD. Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó, aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó, const id estruturando do rec.params. Tá? E depois disso, eu vou simplesmente dar um await. Eu não preciso retornar await. Client ponto find by id and update ou and delete, e eu passo o id aqui, ó. Beleza. Como eu removi isso, como ele está removendo o banco de dados, eu não tenho que retornar nada. Então eu vou dar simplesmente um return as.json e posso botar sucesso. Cliente removido, sucesso. Salvei, tenho que registrar o meu controller lá nas rotas, né? Aqui, para o método delete, para deletar, eu utilizo o método HTTP delete, e aqui eu vou mudar ele para
delete. Aqui, ao invés de update, vai ser delete. Poderia ser qualquer outro nome, mas eu estou colocando insert, list, update, delete. Tá? Beleza. Então, aqui é delete e vou passar o ID. Vamos testar ela agora aqui, ó. Delete, localhost, aqui está delete, barra, e o ID. Vou passar aqui o ID, esse mesmo ID aqui. Vamos criar primeiro outro. Eu vou criar outro aqui, ó, para ser Matheus Coelho. Meu irmão, Matheus Soares Coelho. Eu vou botar Avenida Tandarã, que não lembro, número 20, Ponta Negra. CEP vai ser 67, papapá, Natal, RN. Certo? Vou inserir aqui, ó. Ele inseriu, belezinha. Se eu voltar aqui no index, ele está. Agora eu tenho dois objetos. Tenho o objeto do Abílio e o objeto do Matheus. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero apagar esse registro aqui, ó. Vou copiar esse ID aqui, venho aqui em delete e vou passar o ID aqui para ele, depois da rota. Como é rotas, parâmetro de rota é depois da rota, né? Que ele vai substituir esse IDzinho aqui, ó, na rota. Então vou dar um send aqui, ó. Sucesso, o cliente foi removido com sucesso. Se eu voltar aqui e consultar novamente, ó, pronto, só tem agora um objeto, que é o mateuscoelho@gmail.com. Se eu voltar aqui, ó, e dar um refresh, pronto, só tem um objeto, que é o mateuscoelho@gmail.com. Beleza? Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido dessa. Acho que ficou menor do que o outro, né? Não consegui fazer em meia hora, mas é porque é muito detalhe. E mãos na massa, vamos treinar para poder ficar bom. Um abraço a todos e até mais.